Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Amém. Deixa eu explicar uma coisa para você e dar uma estragada na sua infância. É o meu jeito de dizer que eu vou te mostrar algo que você repetiu e não refletiu. E de vez em quando, você sabe, eu faço isso. Porque eu já repeti muita coisa sem refletir. Eu continuo repetindo algumas coisas e não refletindo. E depois eu sou iluminado, esclarecido pelo conhecimento. E aí então eu estou muito tranquilo para falar tudo de lápis, de forma que, se eu for iluminado e tiver um conhecimento mais profundo, eu apago o que eu disse e escrevo novamente de lápis, porque a gente vai sempre aprendendo coisas novas e ampliando o nosso conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia é um livro muito difícil, irmãos, e ao mesmo tempo muito fácil. E essa é a evidência de que a Bíblia tem uma dupla natureza. Assim como Jesus tem uma natureza divina e uma natureza humana, ele é homem e Deus ao mesmo tempo, né, na união hipostática, sendo 100% Deus e 100% homem, coexistindo ali na mesma pessoa. A igreja também tem uma dupla natureza. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é um organismo vivo formada pelos seus discípulos. Mas ela também é uma organização, ela é uma pessoa jurídica, ela tem um endereço, ela paga as contas e impostos. Eu vi esses dias aí, ainda bem que já rapidinho sumiu, né? E, pelo amor de Deus, eu não estou falando de política, não. Deus me livre desse negócio. Não vem com essa conversa para cima de mim que eu não gosto. Eu só estou falando de uma notícia que eu vi e alguns amigos me perguntaram. Amigos que não são crentes. Inclusive, um foi skatista comigo, a gente foi amigo durante muitos anos por causa do skate. Ele não é crente e ele viu a notícia e ele veio me perguntar: Manu, sei que você é pastor, sei que você trabalha na igreja, e eu vi essa notícia, me explica como que é isso aqui. A notícia que saiu é que agora, a partir de agora, aí de não sei que decreto, não sei de onde, não sei de quem também, que eu não sei nome nada de ninguém, mas a pergunta dele era, diz que agora as igrejas vão começar a pagar imposto. Eu falei, mas nós sempre pagamos. Agora os pastores vão começar a pagar imposto. Eu falei, mas eu sempre paguei. Eu pago IPTU, eu pago IPVA, eu acabei de pagar ITBI, quando eu comprei um apartamento. Eu pago imposto de renda, eu pago tudo, irmão. Que história é essa? Que agora os pastores vão pagar. Não sei quem está perseguindo a igreja porque vai botar os pastores para pagar. Se tem uns que não pagam, problema deles. Nós sempre pagamos. Então, para nós não muda nada, tá bom? Igreja Batista paga todos os impostos. A gente tem o direito de não pagar IPTU, de não pagar IPVA, só. Se a igreja tiver um veículo, ela pode não pagar o IPVA, e ela tendo, né, uma estrutura física, pode não pagar o IPTU. Mas é um processo tão burocrático, tão burocrático, tão burocrático, que 99% das igrejas acaba pagando porque não consegue a anistia. Inclusive nós pagamos. Por quê? Porque a gente não consegue. Porque é uma exigência de N documentos. E quando você está chegando lá com o último documento que precisava, já virou o exercício e aí já tem mais um para pagar. Então a gente está sempre atrasado, é difícil e o resultado é que a gente paga e paga tudo. Ok, fecha o parênteses. Então,
eu dizia que, de vez em quando, eu gosto de trazer a você, né, algo que a gente sempre repete e não reflete, né? Coisas simples como o fruto comido por Adão e Eva em Gênesis 3 era uma maçã, né? O texto não diz isso. Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo, o texto não diz isso, né? A carruagem separou ele do Eliseu, o redemoinho levou ele. Paulo caiu do cavalo a caminho de Damasco quando teve um encontro com Jesus. A palavra cavalo não aparece no texto. Tem 3 narrativas da conversão de Paulo, e inclusive ele não era Saulo e virou Paulo depois que converteu, também não. Ele tem 2 cidadanias, ele é cidadão judeu, ele é cidadão romano. Então, o nome hebraico dele é Shaul, o nome grego dele é Paú. Na transliteração ficou Saulo e Paulo, são 2 cidadanias, ele não era uma coisa e virou outra não. Igual aconteceu, por exemplo, com Israel, né? Que era Jacó e Deus falou, daqui para frente vou te chamar de Israel. Com Paulo não foi isso. Não tem cavalo em nenhuma das 3 narrativas em Atos. E assim uma série de textos que a gente repete como se fosse bíblico e não é. E aí o pessoal está lendo a Bíblia agora e está prestando atenção e aí está, né, entrando em crise com algumas coisas. E isso é maravilhoso, porque a gente tem a oportunidade de refletir e perceber o que é correto. Esse primeiro verso que eu acabei de ler, de Provérbios 16, a gente repetiu ele de forma equivocada, e por isso a gente entendeu ele de forma equivocada. A gente vai citar esse versículo de cabeça e a gente diz, o homem pode, na versão de Almeida que a gente decorou, né? O homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da língua do Senhor, ou da boca do Senhor. Não é isso que está escrito. A impressão que a gente tem é, eu vou fazer os meus planos, mas Deus vai dizer o que é o correto. Isso acontece? Acontece. Deus fala e orienta a gente, mas não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui é, eu que sou ser humano, limitado, falho, quando eu quero dar uma organizada melhor na minha vida, eu faço planos, eu planejo. Planejo usando o meu coração. Você já aprendeu. Antigo Testamento, coração é aqui. Então, eu uso o meu coração para fazer os planos. Mas o Senhor dá para mim a resposta certa da minha língua. Eu uso o meu coração para planejar. E aí eu vou depois colocar esses planos em ação. Isso é um texto poético, irmãos. Isso é um texto poético. As palavras usadas aqui, elas estão em figura de linguagem. Elas nem sempre representam a literalidade do que está escrito. Isso é uma poesia. Então, coração aqui significa usar a mente e o conhecimento para planejar. E língua aqui significa, a gente pensa primeiro para depois falar. Então eu planejo primeiro para depois executar. O que o texto está dizendo é, quando eu planejo, pensando em incluir Deus no meu planejamento, quando eu vou executá-los, Deus me orienta para que eu faça de forma correta. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Não é da língua do Senhor, é da minha língua. Não é o meu coração, então é a minha língua. Fecha o parênteses. O verso 2 diz, todos os caminhos, novamente, a palavra caminho aqui é uma metáfora. Não é literal, todos os caminhos, todo lugar que eu ando com os pés. Se eu vou de trem, ou se eu vou de condução, ou se eu vou de carro, ou eu vou a pé, eu vou pegar caminhos diferentes. Se eu vou pela Marechal, ou se eu vou aqui por dentro, todos os caminhos que eu ando com o pé. Não, não, não. A palavra caminhos aqui é uma metáfora para todas as decisões que a gente toma. Todas
tudo aquilo que envolve o nosso estilo de vida. O caminho do homem, quer dizer, o jeito que ele leva a sua vida. É o seu caminho. Você precisa endireitar seus caminhos. Não é que você precisa escolher rotas diferentes no Waze. Não, você precisa consertar o seu estilo de vida, para que ele se enquadre na vontade de Deus e no propósito de Deus para você. Portanto, toda vez que num texto poético ou profético aparecer o termo caminho, você precisa estar atento que pode ser, em grande escala, que a expressão caminho num texto poético ou profético significa o jeito que você leva a sua vida, os seus caminhos, as suas decisões, as suas ações, aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Porque chama alguém que está fazendo uma coisa errada e diz para ele que ele está fazendo uma coisa errada. Ele vai te dar 1 milhão de justificativa para dizer que não está errado. Porque para ele parece puro. Não, mas isso não é errado não. Mas todo mundo faz. Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que. Eu estava lá em Foz do Iguaçu, e eu já sabia, né, gente? Desde novembro que eu sei que eu vou ter que pregar isso aqui hoje, né? Então eu já estava matutando, preparando esse sermão lá desde novembro, precisando de uma ilustração. Quando aconteceu o negócio, falei, ó, aleluia! Recebi a ilustração que eu preciso para o sermão de domingo. Estávamos em muitos pastores, hospedados lá em vários hotéis de Foz do Iguaçu, onde foi a assembleia da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, primeiro, e depois a Convenção Batista Brasileira. Todas as igrejas estão arroladas na convenção, todos os pastores estão arrolados na ordem. Então a gente tem esses dois eventos. Os pastores se reúnem primeiro, tomam as decisões que se referem aos pastores, depois a convenção se reúne e toma as decisões que se referem às igrejas. E aí fica muitos pastores hospedados, muitos irmãos batistas de tudo que é lado. A PIB Itaim foi muito bem representada lá. Estávamos eu, Ana Paula, Manuzinho, Geraldo, Eliette, Ione e Dinorá. Tinha mais alguém? Eu só vi esses lá. Se tinha, estava no Paraguai. Porque nos trabalhos batistas eu só vi esses. E se estava no Paraguai, também está tudo bem, está tudo certo. Eu fui também, aleluia. O slogan dessa assembleia, eu pedi ao nosso ex-presidente, pastor Ilquias Paim, eu falei, pastor Ilquias, por favor, faz uma errata no livro, nós precisamos mudar o slogan. O slogan dessa assembleia precisa ser, cada batista, um contrabandista. Louvado seja Deus. O que deu de batista naquele Paraguai, menino, você não faz ideia. Mas estávamos lá reunidos, em mais de 3.000 batistas, e foi uma bênção. E hospedado num hotel, junto com vários pastores, e você sabe que eu sou vira-lata, eu converso com todo mundo, eu conheço muita gente, rodo esse Brasil todo, e tinha uns pastores lá de uma região que eu já fui muitas vezes, vou voltar esse ano lá 2 vezes, e papo vai, e papo vem, e um pastor lá da região que eu ainda não tinha conhecido, um antigão, um decano, top, tipo o pastor Arídio de lá, e aí, conversa vai, conversa vem, e um rapaz novo, que agora é o executivo do estado lá, e o rapaz, vou te falar, ele estava uma bênção, sabe? Mas uma bênção mesmo, cevado, como diria minha avó, estava cevado, estava bonito. Né? E aí o pastorzão, experiente, numa das noites, depois de todos os cultos, a gente saía para comer, depois ia para o hotel, e a gente tinha ali a hora da resenha, no hall do hotel, em algum espaço, a gente conversando sobre Deus, sobre Bíblia, sobre ministério. É sempre muito bom esses momentos, muito edificantes. E aí o pastorzão antigo virou para esse pastor novo, que estava bem cevado, e falou assim, ô meu filho, e o pessoal estava zoando ele, brincando muito com ele, por causa da circunferência do abdômen dele. E o pastorzão antigão não tinha falado nada. Todo mundo zoou, todo mundo brincou. Aí quando foi ontem, na última resenha, o pastorzão, decano, experiente, falou, meu filho, chamou ele pelo nome e falou, ó, agora é
sem brincadeira, tá? Todo mundo brincou, todo mundo falou, mas deixa eu falar uma coisa com você. Você precisa, voltando lá para o estado tal, começar a fazer uma dieta, meu filho. Não pode você ficar com um abdômen nessa circunferência e você vai perder sua saúde e não sei o quê. E daqui a pouco, é bariátrica. Aí o menino novo, mas só faltou subir no sofá. Mas que é isso, meu... Não posso fazer o sotaque, senão eu vou revelar de qual região que é do Brasil. Que é isso, meu pastor? Não... E tal, a hora que eu quiser, eu emagreço. Porque o senhor viu, o senhor almoçou comigo todo dia, o senhor jantou comigo todo dia, eu nem estou comendo tanto assim, não sei o quê, mas ele deu uma lista de justificativa, e o pastorzão experiente, depois que ele terminou de falar tudo, virou e falou assim: meu filho, ou você me ouve, ou é bariátrica. Mas ele não deu o braço a torcer, pois ele depois disso, e todo mundo falou: não, agora vamos falar sério. Rapaz, é realmente mesmo, faz uma dieta, você já fez uns exames? Faz uns exames, às vezes você está com as taxas todas alteradas, cuida da saúde e tal. Ele: que nada, pai, eu sou saudável, eu corro, e nananana. E depois de tudo isso, ele não foi lá no quarto e ainda voltou com 3 pacotes de bolacha? Não, porque a resenha aqui vai longe, tacou em cima da mesa um wafer, mais uma outra recheada, e comendo bolacha, e eu olhando para ele, eu falando: rapaz, você está desonrando, rapaz, o homem está te dando um conselho, você ainda está comendo bolacha. Ele: que nada, pai, está tudo bem, não vai dar nada não. O que o poeta está dizendo aqui no verso 2 é exatamente isso. Quando a gente vai vivendo, a gente vai usando a nossa mente para planejar algumas coisas. Quando a gente inclui Deus nesses planos, Ele nos ajuda a praticá-los, a fazer o plano virar ação da forma correta. Ele dá para a nossa língua a resposta certa, que a gente pensa primeiro e depois fala de forma acertada. É isso. A gente primeiro pensa, para depois falar. Quando a gente pensa incluindo Deus, Ele nos ajuda a acertar com as palavras. Portanto, todas as minhas ações e decisões, ou seja, os meus caminhos, para mim, sempre vão parecer puros. Qual o problema de meia-noite eu comer 3 pacotes de bolacha? Eu não sinto nada. Eu não tenho nada. Não vai dar nada. E o mais experiente está dizendo: meu filho, para com isso. Mas ele não deu o braço a torcer de que estava errado. E ele, nessa história, representa cada um de nós. Porque existem áreas da nossa vida, existem pensamentos e ações. O nosso coração e a nossa língua anda errando bastante. Só que quando a gente é exortado, a gente não tem, a primeira reação nunca é dar o braço a torcer e dizer: é verdade, eu estou errado mesmo, ora por mim, eu preciso me consertar. Como pecadores, a nossa primeira reação é sempre achar uma justificativa para se manter no erro. E o poeta está dizendo: o Senhor está avaliando o espírito de cada um. Porque o ser humano só consegue avaliar a língua. Eu só consigo avaliar o que você fala ou o que você faz. Eu não consigo avaliar o que está dentro aí de você. Eu sei o que você fala, mas eu não sei o que você pensa. E o poeta está dizendo: Deus sabe. Não, você até pode justificar para querer se manter no erro, justificando para mim. Mas para o Senhor não tem justificativa. Por quê? Porque Ele avalia a gente lá dentro, no Espírito. Ou seja, para Deus não tem como mentir. Não, porque quando eu voltar, eu vou para a academia e vou
chupar não sei quantos limão, e nananana. Ele falou aquilo para o pastorzão parar de pegar no pé dele. Mas será que aquilo era realmente a decisão do coração dele? E ele vai realmente colocar aquilo em prática? Não sei, só Deus sabe. Portanto, queridos, a gente pensa muita coisa, às vezes pensa errado. A gente fala muita coisa, às vezes fala errado. E o Senhor está avaliando tudo. Então é por isso que nós precisamos, conclui o poeta no verso 3, consagrar ao Senhor tudo. Se todos os nossos pensamentos estiverem consagrados ao Senhor, se todas as nossas falas e ações estiverem consagradas ao Senhor, aí o que eu planejei no coração vai começar a sair certo da minha língua, porque foi consagrado ao Senhor, Ele vai fazer ser bem-sucedido. Em outras palavras, e aqui eu encerro, nós vivemos tentando fazer as coisas darem certo. Não, eu tenho que fazer dar certo. Ai, mas tem que dar certo. Como é que eu faço para dar certo? Eu estou com um plano. Meu plano é do menino lá, né? O meu também. Emagrecer. Não, porque o menino estava do meu lado, e o velho estava falando com ele, e batia nele e respingava em mim, né? E eu só aqui, ô pastorzão, vamos mudar esse assunto? Não, porque minha desculpa até agora... O caminho que para mim parece puro, né? Era assim, ó. Não, é porque eu mudei. Eu morava aqui e tinha uma academia ali perto. E a Elísia ia lá com o Pedro e eles me motivavam. Porque eles acordavam 6 horas da manhã e estavam na academia. Não, eu tenho que ir também. Ué. E é só descer andando, é ali embaixo a academia. Não, eu vou para a academia. Aí eu fui. Pedro e Elísia me mentorearam lá e eu cheguei a perder mais de 10 quilos. Foi bênção de Deus. Só que aí eu mudei. Ah não, agora eu estou lá na Curuçá. Aí a academia é muito longe. Aí o Divaldo e a Vanusa estão tentando me mentorear, mas coitado, estão com dificuldade. Porque aos meus olhos o caminho parece puro. Eu não, Divaldo, eu mudei agora, calma. Deixa eu adaptar primeiro. Porque nós somos mestres em dar desculpa para os erros que a gente comete. Por que é tão difícil, meus queridos, a gente olhar no espelho e dizer, não é que esse miserável ali está errado? É difícil, porque nós somos humanos. E o poeta, inspirado por Deus, está dizendo, é difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. É difícil eu ir para a academia esse ano? É muito, mas não é impossível. Então daqui a pouco você vai começar a ver eu postando story, tá pago. Porque se não postar não faz efeito, né? É difícil, mas não é impossível. Você que me ouve aí na internet, é difícil, mas não é impossível. Pastor, como que eu consigo abandonar os meus erros? E que os meus planos sejam todos de acordo com a vontade de Deus. E que os meus caminhos, como que eu consigo colocar o meu estilo de vida de acordo com a vontade de Deus? É simples e o poeta acabou de dizer, consagre ao Senhor. Essa série de mensagens do mês de janeiro, que está se encerrando, é um novo tempo. 2024 é um novo tempo para todos nós, querendo ou não, virou o ciclo, é um outro tempo. E o título dessa mensagem é Uma Nova Motivação, ou, essa foi lá de trás, Uma Nova Consagração.
Nós precisamos hoje, para fazer esse culto valer a pena, fazermos aqui agora uma nova consagração. E o poeta disse: consagre ao Senhor e será bem-sucedido. Portanto, concluindo de fato, nós ficamos tentando fazer dar certo. Como que eu vou fazer para emagrecer? O que é que vai dar certo para emagrecer? O que é que vai dar certo para baixar minhas taxas de triglicerídeo, que não baixa por nada? Como que eu vou fazer dar certo? Eu vou tomar um remédio, eu vou aplicar umas injeções na barriga, eu vou fazer não sei o quê. A gente fica tentando fazer dar certo. E o poeta está dizendo para nós, não precisa fazer dar certo, precisa fazer o que é certo. E Deus se encarrega de fazer dar certo. Portanto, o que o poeta disse, consagre ao Senhor tudo que você pensa, fala e faz, e assim você será bem-sucedido. O poeta está dizendo, pare de fazer dar certo e comece a fazer o que é certo. O que é certo? É eu comer bem. O que é certo? É eu me exercitar. O que é certo? É eu ter limite e disciplina para cuidar da minha saúde. Se eu fizer o que é certo, vai dar certo. Portanto, irmãos, o nosso papel é fazermos o que é certo. E Deus vai fazer dar certo. Portanto, eu quero te convidar nessa noite para você sair daqui junto comigo. E eu vou ter aqui agora uma nova consagração. É um novo ano. Eu estou numa nova moradia, vou para uma nova academia. E eu estou consagrando isso ao Senhor. Por que é que eu vou? E agora eu me lembro, e até... isso me emociona. Porque nem planejei falar isso, mas lembrei agora. Os que estavam aqui, pode ser que se lembram, né, vieram muitos pastores aqui na minha posse, e muitos, infelizmente, não conseguiram vir. E Deus tem me dado esse privilégio de ter amizade com dezenas, centenas de pastores. Isso é uma bênção. Um dos pastores que veio aqui foi o pastor Edmilson, lá do Rio de Janeiro, da igreja de Itaoca. É um lugar ali na Zona Norte, perto de Inhaúma. E o pastor Edmilson veio aqui, foi um dos pastores que fez uso da palavra, porque era amigo mais chegado. E eu fiquei sabendo que ele foi lá na cozinha, durante o dia da posse, a gente ajeitando as coisas, as meninas lá, né, um monte de gente, não só meninas, aqui a PIB Itaim é maravilhosa, que muitos homens também servem aqui na cozinha, eu acho isso muito legal. E ele foi lá e falou com o pessoal da cozinha, gente, vocês estão recebendo um pastor que é meio doente, ele tem uns negócios de triglicerídeo aí, problemático, vocês, por favor, não soca comida nele não, e ajuda o homem a fazer dieta e tal, e cuida dele. E o Edmilson batia nessa tecla comigo. Sempre que eu encontrava ele, ele falava, Manu, como é que está a dieta, o exercício, você está se cuidando? E eu, Edmilson, estamos aí, né? Está tudo bem, os caminhos são puros. E ele dizia, e ele foi a primeira pessoa que me falou isso. Aliás, em duas perspectivas, ele falou nessa, e um médico, o médico que me tratava lá no Espírito Santo, que era crente, luterano, foi que me deu a primeira saraivada nesse sentido. Quando eu descobri que as minhas taxas eram muito alteradas, e o meu problema é genético, é biológico, fisiológico, é comida também, mas não é só comida. Eu fui nesse médico e ele viu as taxas e me orientou como que eu ia cuidar. E eu cuidei, durante um tempo eu fiquei equilibrado, mas aí veio pandemia, enfim. E aí, quando ele viu o meu exame, ele falou, você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou pastor. Aí ele falou, você não tem vergonha, não? Eu falei, que é isso? Vergonha de quê? De cuidar do templo do Espírito Santo mal desse jeito? Aí eu falei, Deus, quando o Senhor não manda um profeta, manda um médico, né? Obrigado.
E uma vez eu falei com o Edmilson, quando ele veio puxar minha orelha nesse negócio de se cuidar e cuidar da saúde, aí eu tasquei um Paulo na lata dele, né, do Timóteo, de que o exercício físico é pouco proveitoso. O melhor é a piedade. Se eu estou bem piedoso, não preciso estar bem exercitado. Aí ele fala, cria vergonha nessa cara, rapaz. Texto fora de contexto é pretexto para conversar fiado. E aí eu falava, mas eu vou cuidar da saúde. Para quê, Edmilson? Para quê, para quê, para quê? E ele falou, você já parou para pensar que se você não cuidar da sua saúde, você vai ter uma vida mais curta? E você é um instrumento de Deus, mano. Bom ou ruim, afinado ou desafinado, é um instrumento. Portanto, quanto mais longa e mais saudável for sua vida, mais probabilidade Deus tem de te usar. Se você ficar tirando a qualidade da sua vida, tirando a longevidade, você está pecando contra Deus, porque você está privando Deus de te usar da forma que Ele pode usar. Então, se você não quer cuidar por você, pela saúde, pela vaidade, cuide pelo menos pelo propósito de Deus, para você fazer o ministério de forma mais excelente. E aí aquilo virou uma chave na minha cabeça, eu falei, não, eu vou me cuidar, porque para mim mesmo eu não ligo, mas se é para fazer melhor a obra de Deus, então beleza, eu vou me cuidar melhor. E curiosamente, como que a vida é um mistério, né? Só Jesus para ajudar a gente. O pastor Edmilson, que era de todo o nosso grupo, ele era o mais velho, idade para ser praticamente pai de todos nós ali, somos um grupo de 10 pastores, muito amigos de várias denominações. O pastor Edmilson estava nesse grupo, que vieram todos na posse. De todos nós, embora nós sejamos os mais novos, o pastor Edmilson era o que se cuidava mais. Ele dava exemplo mesmo. E infartou fulminantemente aos 62 anos de idade. E ano passado nos deixou. E isso foi um baque para todos nós do grupo. Meu Deus, que mistério é esse? O homem que mais se cuidava infartou. E a mensagem, ainda depois de morto, a Bíblia diz que tem gente que anda tanto com Deus, que mesmo depois de morto continua pregando. E a pregação que ele fez depois de morto para nós é, se eu que me cuidava morri assim, imagina vocês, hein? E nós naquele grupo, em honra à memória do pastor Edmilson, a gente tomou algumas decisões, fizemos alguns votos e propósitos para honrar a memória do nosso amigo, para que a gente pudesse cuidar melhor da nossa saúde, para servir melhor ao nosso Deus. Então eu queria que você aplicasse isso na sua vida. Você não é pastor, mas qual é a área da sua vida que está difícil de você consagrar a Deus? Ah, pastor, não quero mexer com isso não. Às vezes por você não tem motivação. Pela sua família, não te dá motivação. Pelo seu trabalho, mas pelo menos que o Senhor, a vontade de Deus, seja a motivação que você precisa. Porque se você pegar essa área aí que você está com dificuldade, que você vive insistindo, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, mas não está nada bem. Aos seus olhos os caminhos parecem puros, mas Deus está avaliando o Espírito, Ele conhece seus pensamentos, conhece seus desejos, suas falas, suas ações. Você pode esconder de qualquer uma, de Deus você não consegue esconder. Então que você nessa noite, assim como eu, saia daqui motivado pela vontade de Deus a ter uma nova consagração na sua vida. O que é que você precisa consagrar ao Senhor agora, para que os seus planos sejam bem-sucedidos?